Inglês Minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Como falar e escrever as datas em inglês. Veja essa data, 1º de abril de 2019. Você sabia que, dependendo do padrão, esse 1º de abril não é 1º de abril? Pode ser dia 4 de janeiro. E essa é a pergunta que eu vou deixar para você me responder no final desse vídeo. Em qual desses países é o dia da mentira, que é dia 1º de abril? Nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Primeiro você precisa saber que existem dois padrões. O primeiro é o britânico, que é utilizado aqui no Brasil também em vários outros lugares, que é dia, mês e ano. DD, MM e essa sequência de Ys é o ano. Então ele é adotado no Reino Unido, na Europa, aqui no Brasil, América Latina, Índia, entre tantos outros países. E temos o padrão americano, que é o mês e o dia e o ano. Veja que em português, né, ou no inglês é dia, mês, ano, e no americano é mês, dia, ano. É invertido, né? Ele é usado nos Estados Unidos, no Canadá, Filipinas. Então vamos lá. O padrão britânico. No padrão britânico, como eu já disse, é dia, mês e ano. Você tem aí três maneiras, né, mais usadas para você escrever as datas no inglês britânico. Assim como o português, a mesma disposição. Então aqui eu vou mostrar a você como você fala essas datas, né? Vamos lá. The 2nd of April 2019 ou the 2nd of April 2019 or 2019. Então agora eu vou explicar para você como você monta essas datas. Você percebeu que tem algumas coisas diferentes, né? Eu não falo dois, eu falo second, que é segundo. Em português não utilizamos essa numeração cardinal para isso. Então vamos lá, eu vou te mostrar como você monta as datas no inglês britânico. No dia eu uso números ordinais e não cardinais. 1, 2, 3, 4, como no português. Eu falo primeiro, segundo, terceiro, no caso aí, first, second, third, fourth e por aí vai. Nesse caso, você tem que estudar números ordinais, ok? Os ordinal numbers. Essa aula aqui não é sobre números ordinais. Então, para você falar as datas corretamente, você tem que saber pelo menos do 1º ao 31º, né? Então, é importante você aprender os números ordinais. E aí temos os meses do ano, né? De janeiro a dezembro. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Eu não preciso nem dizer quais são esses meses, você sabe, é só fazer e seguir pela ordem, você não vai errar, ok? E temos o ano. Eu coloquei aqui 2019 como um exemplo, como eu falo 2019. 2019 ou 2019. Você viu aí que eu estou falando por extenso na primeira opção, 2019, 2019, ou então 2019, as duas primeiras dezenas e as duas últimas dezenas agrupadas, né? Fica 2019. Então agora vamos falar aí as datas no inglês britânico. Então vamos aí algumas datas no padrão britânico. Essa data, 21 de outubro de 2019. Veja aí que eu deixei três opções para você escrever, né? As maneiras de escrever esse 21 de outubro de 2019. São três opções, existem outras, mas essas são as mais usadas. Então utilize esse padrão aí que eu estou mostrando para você, tudo bem? Veja que no terceiro padrão aí, eu coloco um ST no final desse 21, porque 21, no caso, o 21º, né? Quando eu falar em inglês, eu tenho que usar o número ordinal, eu falo 21st. Então esse ST vem do first, mas eu não preciso colocar o ST depois do 21, mas saiba que quando eu falar essa data eu tenho que falar 21st. Eu não falo 21, eu falo 21st, tudo bem? The 21st of October 2019 ou the 21st of October 2019, lembrando, né, que eu quebro esse 2019 em dois, né, fica 2019. Mais uma, o 14 de março de 1997, como eu falo, the 14th of March 1997. Veja que eu não falo por extenso, eu quebro o 1997
nas duas primeiras dezenas e as duas últimas dezenas. Eu não falo por extenso abaixo do ano 2000, eu não falo números por extenso quando estiver falando datas, ok? Agora, o padrão americano. O padrão americano é o que dá mais confusão para nós brasileiros, porque o dia e o mês estão invertidos. Veja aí, o 2 de abril, né? É invertido. Esse é o dia 2 de abril de 2019. Veja que começa pelo mês, né? E depois vai para o dia. E veja novamente na terceira linha, esse second, esse ND depois do 2, é porque o 2, né? No inglês eu falo second para data. E mesmo que não tenha o ND depois do 2, eu tenho que falar second. Então, agora, como se fala essa data? April 2nd, 2019. Ou April 2nd, 2019. Novamente, 2019, 2019. Mais uma data no padrão americano. Agora, no caso, 21 de outubro de 2019. October 21st, 2019. October 21st, 2019. Novamente, quebro o 2019 aí, 2019, 2019. 14 de março no inglês americano. March 14th, 1997. Lembrando novamente que abaixo do ano 2000 eu não falo o número por extenso, eu apenas quebro aí ele no meio, as duas primeiras dezenas e as duas últimas dezenas. Agora eu te pergunto, que dia é esse? What day is this? No inglês americano e britânico. No inglês americano, esse seria o 7 de maio de 2019, May 7th, 2019. Em inglês britânico, the 5th of July, 2019. Por isso que você tem que prestar muita atenção se é inglês britânico ou americano para não fazer essa confusão. Mais uma data. Como eu falaria essa data no inglês americano e britânico? No americano, December 11th, 1998. No inglês britânico, the 12th of November, 1998. Então, cuidado. No americano eu tenho que inverter e veja que a data é diferente de acordo com o padrão. E agora, jogo rápido em português. Como eu escreveria essa data no inglês americano e no britânico? No americano, 081-1999. No britânico, igual ao português. 22 de maio de 2019. Como eu escreveria essa data no inglês americano e no britânico? 05-22-2019, no inglês americano. E 22-05-2019, como no português, para o padrão britânico. E aí, você se lembra da minha pergunta lá no comecinho do vídeo? Em que país é celebrado o Dia da Mentira utilizando esse padrão de data? No Reino Unido, porque no Reino Unido é o mesmo padrão do português. Se fosse nos Estados Unidos, seria dia 4 de janeiro. E aí, qual a data mais especial da sua vida? Escreva aqui embaixo nos comentários no padrão americano e no britânico. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Thanks a lot. See you next video.